Ele é músico, compositor, produtor cultural. Há 15 anos acompanha a cantora Gal Costa em suas turnês pelo mundo. Eu converso hoje com o manezinho Luiz Meira. O Palavra Aberta já está no ar. O samba sempre se valer a pena, pra não deixar ninguém no prejuízo. Tem que juntar o samba com a morena, que é capaz de um cabra desse perder o juízo. Olha o jeito e o molejo que a morena tem. Quando junta com esse samba não tem pra ninguém. Ah, Meira, bonito. Começou a tocar violão muito cedo, né? Foi aprender com teu irmão mesmo? Comecei a tocar, tô com 47 anos, eu comecei a tocar com 5 anos. 5 anos? Meu irmão tocava em banda de baile. E aí eu comecei a tocar, como eu aprendi, ele não deu continuidade à carreira dele, enfim, naquela época também era um pouco mais complicado. Mas eu comecei a tocar e aprender e aprendi muito rapidamente, sabe? E desde pequeno queria ser músico, assim, queria me tornar profissional, já tinha uma coisa na minha cabeça, assim... Mas já gostavas de música popular brasileira? Já. Mesmo em criança? Eu gostei, eu comecei a... Outro dia, eu acho que no meu site até eu conto isso. Eu comecei a comprar os discos de música brasileira quando eu tinha 12 anos. Meu pai me dava dinheiro pro lanche, aquelas coisas, uma mesadinha, um dinheirinho. Então eu já juntava e comprava, sabe? Não comia o lanche e separava para comprar disco. Comprava Chico Buarque, Milton Nascimento, Simone. Naquela época que quando um artista lançava um disco era um acontecimento nacional, né? Mas não era estranho um menino de 14, 15 anos gostar de música popular e não de rock? Eu gosto desde pequeno. Eu gosto de música popular brasileira desde pequeno. A minha mãe, desde muito pequena, ela cantava essas coisas de Dorival Caymmi, de essas coisas bonitas, assim, Noel Rosa, né? E até quando eu comecei a tocar com a Gal Costa, eu me lembro que no primeiro show que a gente fez, tinha 3 músicas no repertório que ela perguntou: tu conhece essa música? Assim, já tá... Eu digo, não, isso aí não precisa nem trazer partitura, nada. Que eu conheço. Nada, que eu já toco. Isso aí, meu, que legal, tu toca. Isso aí eu aprendi tudo com a minha mãe. Que era aquela música. Escutando a tua mãe cantar. Nada além de uma ilusão. Que a minha mãe cantava pra mim tocar quando eu era pequeno. Aí, agora eu vou mudar minha conduta. Com que roupa eu vou, com que roupa que eu vou ao samba que você me convidou. Isso aí a minha mãe cantava tudo, então... Isso não sai da memória, né? Não sai. Vem da influência que a minha mãe tocava pra mim cantar e eu já curioso, aprendendo, tal, estudando os livrinhos. Com 14 anos eu já comecei a tocar, né? E com 18 anos, eu diria assim, com 18 anos eu já era um músico, eu conhecia muito de harmonia. Eu com 18 anos já era um bom músico, sabe? E era um músico de barzinho? De bar. Aí comecei a tocar em bar. Aí com 20 anos comecei a tocar na noite. Eu aprendi muito na noite. Porque a noite é o exercício diário de você tocar, né? Então a gente tocava muita música brasileira naquela época. Aqui em Florianópolis, lá no Vagão, na Cantina de Rose, nesses bares. O Renato Botelho, o Marcelo Muniz, o Masquinha, o Joel Brito, a gente tocava todos os dias música brasileira. Então eu fui aprendendo. Tanto é que uma vez o Paulo Moura veio aqui, aquele maestro Paulo Moura, e eu já acompanhei o Paulo Moura com 20 anos. Ele veio aqui, eu já acompanhei, e foi super legal, e foi a primeira pessoa que me convidou para ir para o Rio. Com 23 anos é que eu saio Guarabira, naquela época tinha a novela Pantanal, né, que era um sucesso na TV Manchete. Eles estavam assim fazendo muito show. E aí o Guarabira veio aqui, me viu tocando, lá no Armazém Vieira. Ele me viu tocar e disse: olha, quando tu for ao Rio, tu me avisa. Entrei na banda deles e assim começou a minha carreira. Aí fiquei 4 anos com eles, foi uma experiência muito bacana, porque eu conheci muita coisa do Brasil, assim, né? Eu sempre digo assim, eu gosto muito, eu sou meio sociólogo amador, assim, eu gosto de cultura, eu me interesso pelas coisas, por política, eu gosto de tudo. E eu viajei muito com o Sai Guarabira. Eu andei pelo Sai Guarabira, o Brasil todo, tudo quanto era canto desse país, no Norte, Amazônia, Pantanal, Sul, Norte, eu andei. Aí fiz alguns Mas essa época que tu fosse pro exterior, como é que foi? Quando eu fui pro exterior, eu fiquei lá 1 ano. Foi muito legal. Tocando na Espanha, como? Tocando em música, bares? Tocando em bar, tocando em hotéis, tocando em festas, música brasileira. Foi ali que eu comecei a cantar mais ainda. Eu comecei a cantar, naquela época eu cantava muito. Depois eu fui pro Rio, fiquei esses anos todos trabalhando no Rio, como arranjador, gravando, trabalhando com artistas.
parei de cantar e voltei a cantar há 10 anos atrás. O que tu gosta mais, de cantar, de produzir? Eu trabalho com uma grande artista que é Gal Costa, que me projeta, enfim, é uma artista que me paga bem, que me projeta, que eu viajo muito com ela e tal. Mas paralelo a Gal Costa, eu gosto muito de produzir disco. Eu produzo muitos discos, independentes. Eu estou sempre em estúdio. Eu adoro produzir disco. Tenho assim paixão porque sempre tem um projeto produzir novo. Disco é como fazer uma casa, né? É desde a escolha do terreno, ao alicerce, as paredes, a decoração, enfim. Eu comparo muito fazer uma casa com produzir um disco. É uma obra. É tudo, é completo. Isso, da base e tal. Mas adoro também fazer os meus shows, adoro cantar. Hoje em dia eu gosto tanto de cantar como de tocar. Porque eu primordialmente sou um guitarrista, sou um violonista, né? Me firmei na carreira profissionalmente por ser um guitarrista, um bom violonista. E como né? surgiu esse convite da Gal Costa para tu acompanhares ela nas turnês? A Gal precisou de um violonista para fazer 3 shows, porque o violonista dela tinha ido para Marisa Monte, o Luiz Brasil, que era São Paulo, Rio e Salvador. Aí a Fafá falou com a Fafá, olha, tem um cara aí de Florianópolis, muito amigo do Calazans, que ela conhecia o Calazans, tinha tocado com ela, aquela coisa de relacionamento, sabe como é que é? Né? As coisas acontecem assim. Aí ela ligou pro Calazans, o Calazans disse, pô, não, pelo amor de Deus, pode chamar o que tu vai gostar. Tal. Aí chamou para fazer 3 shows, e aí nunca mais eu parei de tocar. Esses anos a gente já fez, assim, todas as grandes casas do mundo, assim, importantes, né? Eu toquei Carnegie Hall, que a gente fez em abril do ano passado, o Palau de la Música de Barcelona, que é um dos lugares mais lindos que eu toquei, o Auditório de Santa Cecília de Roma, já tocamos nesse Albert Hall de Nova York, de Londres, né, que é um templo sagrado, assim. A gente já tocou em tudo, em grandes lugares. Hoje pra ti isso é muito tranquilo, né? Mas no começo com a Gal, como foi? Foi complicado? Na verdade, nos primeiros 3 shows que eu fui fazer com a Gal, foi um desespero, porque porra, aquilo era uma responsabilidade, eu não conhecia, não tinha amizade com ela. Não tinha foi uma responsabilidade enorme, né? Eu nunca vou me esquecer do primeiro show que eu fiz com ela. Até uma coisa engraçada que eu contei. Nós fizemos um show em São Paulo, no Memorial da América Latina, sexta, sábado era no Canecão, domingo no Teatro Castro Alves em Salvador. E no dia, tava o João Bosco, o Ginga, que é um grande violonista de música brasileira, o Gilberto Gil e o Baden Powell, que tava velhinho. Aí um produtor do show, de sacanagem, assim, pra me sacanear, disse, porra, vai lá, dá uma olhadinha lá atrás da cortina, quem é que tá na frente? Cara, só tinha Bambam do Gilberto Gil, João Bosco, Baden Powell e o Gui, era todo mundo melhor assistindo. se não soubesse aquela hora, né? Que a Gal não fazia show a tempo no Rio, e eles convidaram, tudo, porque era um show importante e tal, era um projeto importante. Foi, cara, de hora que eu entrei no palco, nervoso. Aí eu afinei o violão 20 vezes antes de entrar no palco. Mas enfim, depois a Gal é uma pessoa muito tranquila, assim, né? A gente tem uma relação de trabalho muito tranquila, demais até. Então, a partir daquele dia, daquelas 3, quando passou mesmo a primeira experiência... O que é normal, né? Uma fase difícil para depois ficar tranquilo. E foi bonito, os 3 shows foram... Deu tudo certo. Lindos, deu tudo certo e estamos trabalhando até hoje. E o teu CD, esse segundo CD que tu lançaste em 2010? Esse é composição tua? O segundo CD é o Te Chamo Felicidade, é um CD muito bonito que eu fiz. Inclusive um CD que é bem o meu estilo, assim, é um CD com músicas cantadas, samba bem divertidos, uma balada linda. É um trabalho muito bonito e foi um trabalho muito gratificante. É um disco muito bem tocado, assim, um disco muito pensado. O meu primeiro disco foi uma coisa mais meio músico, meio cantor. O primeiro, sabe? Foi em que ano? Foi em 2003. Vai fazer 9 anos já. E esse segundo é um disco mais cantado, embora eu regravei 2 músicas instrumentais, Começar de Novo, do Ivan Lins, que ele ouviu e mandou um e-mail, todo emocionado, porque ficou muito lindo mesmo a gravação. Mas enfim, é um disco muito maduro, assim, né? Porque hoje em dia eu me considero um cantor. E até então eu cantava minhas músicas. E hoje em dia eu me considero um cantor. Mas aquela dificuldade que a gente tem hoje para colocar o trabalho no mercado, né? Eu não sou aquele cara... Eu te confesso que eu não sou aquele artista que vem para a televisão contar que tá tudo uma maravilha. Ai, que lindo, e contar para te dizer que tá um sucesso e não estamos vendendo muitos shows. Assim, eu sou muito consciente, eu acho que
eu dou até a minha contribuição nesse sentido. E morar em Tá. Florianópolis tem alguma diferença? Não, Você isso não. Não Isso tem não. mais? Eu tô com meu CD distribuído no Brasil todo, na Europa também. E o DVD, À vontade o DVD ficou lindo, a gente tá fazendo bastante show. Vou te ver em qualquer lugar. Por favor, me diga que sim. Pra jurar, preciso aprender a sempre te dizer: vou junto até o fim. Gravei ali no Floripa Music Hall, doei as 1000 cópias do DVD para a fundação do Padre Wilson Groh, do meu amigo Padre Wilson Groh, que faz um trabalho lindo e tal. Então, quer dizer, a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado Lógico. bastante. Agora, se eu dependesse hoje só do meu trabalho, Só da venda do CD? do venda do CD e do meu trabalho como artista, como músico, cantor e violonista, seria muito difícil. O que eu tô até levando o papo para outro lado, que estou falando coisas não da minha vida pessoal, mas uma opinião, e que eu acho que isso também é interessante para quem está nos ouvindo. A música hoje, ter qualidade não significa nada. Eu vou te falar, eu tenho uma coisa curiosa para contar. É bem curioso, é até engraçado. Eu tenho uma faxineira lá em casa, ela só escuta música sertaneja. Na casa dela, ela compra tudo sertanejo. A vida dela é sertanejo que toca na televisão. Tu sabe qual é o disco na casa, o CD na casa dela que só não furou porque não é vinil. Mas eu já tive que dar pra neta, pro neto, pro irmão, pro primo. Um dia eu peguei 20 discos, 15 discos, dei pra ela, ó. Dá pros teus vizinhos, teus parentes e tal. O meu CD. E qual a música Ela é preferida dela? apaixonada pela música Qual é a brasileira. música- qual é a música Mas preferida sabe, dela tua? a da Morena, essa que eu cantei. Mas sabe por quê? Porque se tu coloca a música boa para as pessoas ouvirem, elas vão gostar. Ô, Meira, pra encerrar, eu queria uma música de composição tua. Uma que faz sucesso. Eu vou cantar pra ti. Eu vou cantar a música que eu gravei com o Zé Cabaleiro no meu disco, que é o Desazado. Essa música, eu gosto, eu conheço. Essa música é minha e do Jean Garfunkel, que é também um compositor lá de São Paulo, que tem inúmeras músicas gravadas assim por artistas famosos, né? Maria Rita, Zipócia Elis e tal. Trabalhando. E esse título, o que significa? Desazado, sem asa? Desazada sem asa. É porque essa história dá um tempo de contar, né? Essa história é o seguinte: eu tenho um amigo que tu conhece, que é o Marinho Medeiros. Conheço. Sabe Marinho, né? Sei, conheço. E o Marinho, um dia eu tava no Angelone, assim, eu tinha terminado um relacionamento, tal, um negócio bem complicado na minha vida. E eu tava triste, assim, pra caramba, eu encontrei o Marinho. Aí o Marinho disse: e aí, Merinha, tá desazado? Né? Aí eu achei a palavra engraçada, né? É perdido? Aí, tá desazado e tal. Eu disse: tá desazado, sem asa, quebrado, desanimado e tal. Aí eu falei dessa palavra pro Jean, e o Jean adorou. O Jean adorou. Eu disse: não, cara, bota desazada, música desazada e tal. Aí eu fiquei até meio assim. Aí quando eu fui gravar a música com o Zé Cabaleiro, não tinha a letra, a música estava pronta, mas o título não estava dado ainda. Eu estava meio desazado. Aí o Zeca justamente disse: que nada, bicho, bota desazada aí que... Tá bom. Desazado é o cara sem asa, né? O cara... Tem bom. muita gente que acha que esse samba tinha que ser um nome mentira. Que esse samba é o cara que promete um monte de coisa, outra mulher tá lá E pra não voltar, faz. entendeu? Mas é assim, ó. Pra você voltar pra mim, faço tudo o que você quiser. Paro de fumar, eu paro de beber. Juro, não olho pra outra mulher. Não chego na manhã seguinte, sem pit stop no botequim. Vou ficar esperto, prometo, vai ser assim. Vai dar tudo certo, acredite em mim. Faço check-up, eu dou um up, dou um break. Eu dou um time na balada. Faço regime, pego o filhinho batente. Você vai ficar impressionada. Acordo cedo, vou à feira, faço rango. Eu sirvo teu café na cama. Troco de emprego, fecho a conta do boteco.